Que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo alcance as nossas vidas. Sabe, queridos, a palavra de Deus ela é a fonte inesgotável para cada um de nós. Nós precisamos aprender. Por isso Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós precisamos viver pela palavra. Ela nos alimenta de forma espiritual e aí naturalmente também fisicamente, porque a gente é impulsionado a viver segundo esses padrões, segundo a vontade de Deus. Nós estamos conversando sobre o nascimento de Jesus. A gente já viu pela Bíblia, pela história, de que Jesus realmente não nasceu no dia 25. Então qualquer pessoa, qualquer filosofia, qualquer religião que ensinar que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro, isso é algo errado, não está de acordo com a palavra de Deus. Mas nós vamos então hoje ver a predição do nascimento de Jesus, como o anjo veio falar com Maria, uma mulher fantástica. Maria é uma grande mulher, é a mulher mais espetacular que a gente tem no histórico bíblico. Então nós precisamos então aprender um pouquinho sobre isso. Para isso nós vamos orar para que o Espírito Santo nos ilumine. Vamos orar. Amado Deus, querido Pai, estamos na Tua presença e queremos ouvir a Tua voz. Fale o nosso coração, Santo e Bom Espírito, assim como o Senhor veio e fez com que Maria se tornasse a mãe do Salvador. Nós queremos ouvir a Tua voz, Santo e Bom Espírito. Ilumina-nos em nome de Jesus. Amém. Aqui está o relato. Nós vamos para dois relatos que está de Lucas e Mateus. São eles dois os evangelistas que traz isso. Capítulo 1 de Lucas, a partir do verso 26, nós temos isso aqui. Nós já vimos ontem, para a gente poder entender, que Isabel, que era parente de Maria, ficou grávida, mesmo num período da velhice, quando ela era estéril. Também o seu esposo também já era velho, Zacarias. Então, de forma milagrosa, o poder de Deus fez com que aquele casal que eram velhos eles tivessem um filho, que foi João Batista. Aí, em seguida, nós temos então aqui, no capítulo 1, verso 26, a chegada do anjo que veio falar com Maria agora. Diz assim: no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré. 6º mês de quê? Quando a gente lê aqui, você não compreende. Mas aí, se você for para o verso 36, a gente compreende. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que se dizia ser estéril. Ou seja, esse 6º mês já era o 6º mês em que Isabel estava grávida de uma forma milagrosa. Ou seja, era algo tão importante para cumprir-se a profecia que João Batista viria e ele seria o precursor. Ele viria primeiro para preparar o caminho para a chegada do Messias de Jesus. Por isso, milagrosamente, Isabel e Zacarias tiveram um filho na velhice. E aí o anjo vem conversar, isso já traz exatamente isso para Maria. E aí o verso 27 do capítulo 1 diz assim: a uma virgem o anjo veio no 6º mês, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Essa foi a saudação que o anjo fez. Alegra-te muito, ó favorecida, o Senhor é contigo. Alegra-te muito, ó favorecida, e o Senhor é contigo. Que quando Maria ouviu essa saudação do anjo, diz assim o relato bíblico: Maria, porém, ao ouvir as palavras, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significa essa saudação. Ela não compreendeu. Aí o verso 30, o anjo Gabriel, que é o principal anjo que substituiu a Lúcifer, mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Ou seja, a primeira fala do anjo é: não fique com medo, não temas, porque você achou graça diante de Deus. Aí agora continua o relato bíblico: eis que conceberás e dará à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Esse será grande e será chamado o Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Ou seja, o reino de Deus é um reino eterno. Ele não terá fim. E por que ele é considerado como um filho de Davi, quando Davi já havia morrido há 1000 anos antes?
porque ele é da descendência, é a promessa que Deus havia feito, que os descendentes de Davi que reinaria para sempre. Aqui está o cumprimento da palavra de Deus. Aí o texto continua: ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, o Senhor Deus dará o trono de Davi seu pai, ele reinará e o seu reino não terá fim. Verso 34, então disse Maria ao anjo: como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá, e com a sombra, por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Verso 36, Isabel, o anjo agora mostra para ela: Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na velhice, sendo esse já o 6º mês para aquela que se dizia ser estéril. Ou seja, todo mundo já sabia, era a conversa que se tinha, que Isabel, mesmo na velhice, estéril, e havia ficado grávida. Todo mundo sabia desse milagre, e o anjo agora confirma aqui para Maria, porque o verso 37 é fantástico. Ele diz assim: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Quando Deus promete, não existe impossibilidade. Nós precisamos confiar na promessa de Deus, e as promessas de Deus estão na palavra. Nós precisamos, porque para Deus não existe impossibilidades, impossível em todas as suas promessas. Essa deve ser a nossa confiança. E aqui o anjo diz isso. Verso 38, então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a palavra. E o anjo se ausentou. Ou seja, Maria, quando foi agora, recebeu essa notícia, essa mensagem do anjo, o finalzinho, quando o anjo vem trazendo cada ponto, ela então diz: eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Ou seja, Maria foi diferente de Zacarias que duvidou. Maria agora acredita: que se cumpra em mim, eu sou serva, estou aqui à disposição, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E Maria então, o Espírito Santo veio sobre ela e ela ficou grávida. Quando ela ficou grávida, ela precisava comunicar quem? Ela precisava comunicar José, que era o seu pretendente, estava desposado para casar. Era um compromisso ainda mais forte do que até um noivado. E aí agora nós vamos ver aqui qual foi a reação de José, agora em Mateus, no capítulo 1, verso 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, não tinha relação sexual, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas, quando ela achou-se grávida pelo Espírito Santo, quem ela iria contar? Ela contou para José. Mas você acha que José acreditou na fala de Maria, que o Espírito Santo desceu, que ela recebeu um anjo? Não, José começou a pensar que Maria havia traído. E ele deve ter ficado bravo, deve ter reclamado. Aquilo foi duro para Maria, não foi fácil. Imagine, a pessoa que devia confiar nela, agora está desconfiando. Mas aí o que acontece? Veja que José, mesmo assim, José era um homem justo, um homem diferente. Diz aqui o verso 19, mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Ou seja, José ia deixá-la secretamente, porque se José levasse Maria para o sacerdote, Maria seria apedrejada como traidora, como alguém que traiu José. Essa era a pena. Mas ele então resolveu deixá-la secretamente, porque ele levaria culpa. As pessoas iam dizer: José engravidou Maria e foi embora, abandonou. Então ele pensava deixá-la secretamente. Aí agora veja o verso 20, enquanto ponderava nestas coisas, o pensava, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque salvará o seu povo dos seus pecados dele. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta Isaías. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertando José do sonho, fez-lhe como ordenara o anjo do Senhor, e recebeu Maria. Contudo, não coabitou, não a conheceu, enquanto não deu à luz ao seu filho, e pôs-lhe o nome de Jesus. Aqui está, queridos. Essa é a verdade da palavra de Deus. Que situação, que milagre, que ação poderosa de Deus para trazer o Salvador Jesus Cristo. Primeiro o anjo veio falar com Maria, um desafio para Maria, uma jovem ali em torno de uns 14 a 16 anos, agora levar essa grande responsabilidade. Mas ela acreditou na palavra de Deus,
acreditou na promessa do anjo, diz: eis aqui a serva do Senhor. Quando ela fica grávida, ela vai contar para o seu pretendente, que é casar José. Ele não acredita nela. Ele agora pensa secretamente em abandoná-la, mas quando ele está pensando isso, porque ele era um homem bom, porque se ele leva Maria, ela seria apedrejada, mas ele ia deixar para ele levar a culpa também. Mas o anjo vem em sonho e diz: não receba, porque o que ela está grávida é do Espírito Santo, é Deus mesmo. Então ele a recebe e ele cuida dela. Mas aquilo foi um desafio. Mas aqui está, olha só, o verso que nós lemos no capítulo 1, verso 37, deve fazer parte da nossa vida. Para Deus não existe impossíveis em todas as suas promessas. Quando Deus promete, Ele cumpre. Então eu e você precisamos seguir a palavra de Deus, precisamos viver pelas promessas, pelas palavras de Deus na Santa Bíblia. Você já vive a palavra, você acredita que para Deus não existe impossibilidade em todas as suas promessas? Você vive de acordo a essas verdades da palavra de Deus? Que se você não vive, passe a viver, porque Deus cumpre aquilo que promete. Então louvado seja Deus pela ação poderosa de trazer Jesus para nascer de Maria, para que ele se tornasse, e ele é o nosso Salvador. Nós então agora temos a oportunidade de deixar Jesus nascer no nosso coração, para que ele se torne o nosso Salvador a cada dia. Você quer deixar Jesus nascer no seu coração, para que ele seja o seu Salvador de uma forma poderosa? Que Deus te abençoe e vamos orar nesse instante. Amado Deus, obrigado pela tua palavra. Ajuda do Senhor a vivermos por essas verdades, que ela nos transforme, que as promessas do Senhor cumpram em nós, que nós acreditemos nas promessas, em nome de Jesus. Amém.